sou do curso de nutrição aqui da Unicep. A gente vai fazer um podcast hoje no nosso canal do YouTube que chama Gestar e Nutrir. A gente trouxe uma convidada, que é a Priscila Maia. Olá! O nosso projeto é do PINI, o Projeto Integrado Multidisciplinar, extensivo, que leva de fácil acesso e entendimento a todas as pessoas. Oi, eu sou a Ana Carolina, eu também sou estudante do 5º período de nutrição na Unicep. E hoje a gente trouxe um episódio sobre mitos e verdades sobre a amamentação. E como já foi dito pela Tainá, a gente trouxe uma convidada, Priscila Maia. Ela é enfermeira obstetra, especialista em amamentação. Olá, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que seja muito produtivo hoje, né? Vou descrever brevemente a minha jornada. Então, eu sou enfermeira obstetra. Eu me formei em 2009, mas na época eu já trabalhava no ambulatório de amamentação, nos grupos de estágio e atividades extracurriculares que tinham na faculdade. Então, eu sempre gostei muito da área da saúde materna e infantil. Depois, ao longo da minha carreira, eu fui trabalhando e me especializando, então já tenho bastante tempo que eu tenho contato aí com as mulheres, bebês, tanto na fase da gestação, parto, pós-parto e amamentação, tá? Então, hoje a gente vai fazer esse bate-papo, né? Esclarecer aí algumas dúvidas, a gente espera que seja muito proveitoso para vocês. E deixem as dúvidas aqui nos comentários, para que nós possamos ir respondendo, tirando dúvidas e entendendo também quais são os próximos temas que nós podemos trazer para vocês. Certo, vamos lá. Priscila, a primeira pergunta não, né? Mito ou verdade? Sim. A introdução alimentar deve começar antes dos 6 meses? Não, isso é mito, tá? Então, já começando por aí, tem muita gente que acredita até que o aleitamento materno deve acontecer somente até o 6º mês, né? E que a introdução deve começar antes. Antigamente tinha muito isso, né? A criança está com 4 meses, 5 meses, já começa, aí dá papinha, dá suquinho, uma série de coisas. E hoje, né, eu mesma sou dessa geração, né, que comia mingau, cremogema, açúcar, né, tudo era normal. Mas hoje a gente já sabe que com os novos estudos, né, novas evidências científicas trazem aí para nós aí descobertas sobre a alimentação do bebê. E eu falo que hoje a gente sabe tudo isso e acha que está fazendo muito bem feito, e daqui 20 anos a gente vai falar, podia ter sido melhor. Mas é o melhor que a gente tem com o recurso que a gente tem hoje, tá? Então, eu gosto muito de trazer essa consciência, porque às vezes a própria mulher fala, nossa, por que minha mãe fez isso? Por que meu pai fez isso comigo? Porque não tinha outra informação, gente. Era o que tinha e era assim, tá? Então, hoje, o que a gente sabe, né, de mais moderno? A Organização Mundial da Saúde orienta que o bebê seja alimentado apenas por leite até o 6º mês de vida. Por que leite? Leite materno ou fórmula infantil. Tá? Não deve ser colocado água, chá, suco ou comida, nada para o bebê, porque ele não tem ainda a maturidade dos órgãos dele, para que ele possa metabolizar isso. Então, quando a criança é exposta a outros alimentos que não o leite, né, seja ele materno ou a própria fórmula, a gente sobrecarrega o organismo desse bebê. Eu dei e não morri, né? Tomei e não morri. A gente escuta muito isso. A ideia não é matar o bebê, então a gente não vai dar. E aí o que a gente pensa? Ah, mas por que não pode dar? Eu acho isso muito importante trazer, porque se a gente simplesmente, como profissional, chega, né, que a gente escuta muito, até se você digitar lá no Google, no GPT hoje, né, não deve dar. Tá, mas por quê? É isso que eu quero entender. Porque a gente vai ter doenças cardiovasculares, metabólicas, a partir lá dos 30, 40 anos, pelo menos. Então, quando a gente não expõe o bebê ao que não é correto na primeira infância, principalmente até os 2 anos de idade, já vou até um pouquinho além, a gente permite que esses órgãos se amadureçam, o sistema imunológico ganhe resistência adequada, o próprio metabolismo fique melhor, e aí a gente protege esse indivíduo para que ele não precise tomar medicamento pelo menos até os 60 anos de idade. Então, a gente já tem estudos aí que mostram que a gente dá qualidade de vida para o bebê de pelo menos, né, que aí quando ele se tornar um adulto, mais 20 anos sem medicamento. Mesmo que ele não tenha o melhor estilo de vida. Tá?
Então a gente tem que pensar sempre nisso e orientar a família, né? Porque muitas vezes a família não sabe, ela dá ali e não acontece nada mesmo. O bebê não sente nada, pelo contrário, ele sente alegria, né? De ter contato com Das coisas novas. novas e acha que lógico. está tudo bem, né? E aí, falando até dos sinais de prontidão, né? Alguns bebês não vão estar com todos os sinais de prontidão para iniciar a introdução alimentar. E está tudo bem também prolongar o início. Então, deixar esse início para 6 meses e meio, 7 meses, claro, com o acompanhamento, né, do profissional que está ali atendendo a família, principalmente o pediatra e nutricionista materno e infantil, porque isso também tem diferença, né? Hoje a gente sabe que na nutrição a gente tem muitas especialidades. Então, buscar a nutricionista que seja especializada na área, que tenha conhecimento para que possa fazer as informações aí mais ricas, adequadas para deixar você tranquila com a introdução alimentar, tá bom? Perfeito. É uma dúvida, acho que muitas pessoas têm, né, hoje em dia, principalmente as mães, porque cada uma vê uma coisa na internet. Ah, começa nos 6 meses. Mas todos os bebês vão começar a partir dos 6 meses? Como você disse, a gente tem os sinais de prontidão, né? Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo, exatamente. Só que se ele tiver com sinais de prontidão, então o que seria? Ele consegue levar um objeto até a boca, ele já percebe a família comendo, ele já fica interessado em comer também, já consegue sentar sozinho, E sem sustentar o apoio, pescoço, né? sustenta o pescoço. Então, se o bebê, mas então, meu filho com 5 meses já está fazendo tudo isso, vamos começar a introdução alimentar? Não. Por quê? De forma motora, ele está dando conta. Mas existe um tempo de maturidade dos órgãos dele. Então, não é à toa que foi colocado ali por 6 meses de início. Ele não tem necessidade. E acredite, enquanto ele está só no peito ou só no leite, está muito mais tranquilo até para você cuidar. Então, não precisa ter essa ansiedade, já precisa introduzir a alimentação. Agora, qual que é a realidade que eu vivo? Eu atendo muitas mulheres que trabalham fora. A gente tem uma licença maternidade de 4 meses, elas estendem mais um mês quando conseguem, com as férias, e aí elas perdem a oportunidade de participar dessa introdução alimentar. Isso é ruim? É. É triste para a mãe? É. A mãe quer acompanhar essa introdução alimentar. E aí, o que eu recomendo? Se não conseguir, de forma alguma, né, estender um pouco, para participar pelo menos ali do início, programe para começar o primeiro dia da comida do seu bebê no dia que você estiver em casa com o bebê. Né? Até porque ele vai se sentir muito mais seguro, confiante de começar ali junto com a mãe. E expectativa e realidade. A gente tem a expectativa de que vai colocar comida e o bebê vai cair ali, vai comer tudo. Tá na hora, Super né? lindo, o bebê comendo, igual os vídeos que a gente vê na internet, que o bebê que pega a banana e vai comendo, não usa tudo. E muitas vezes é super frustrante, porque o bebê pega, olha, cospe tudo e não quer mais nada. Por quê? Até falando aí da introdução, depois, se vocês quiserem, vocês contam, tá? Claro. Um pouco. Mas, ó, da introdução alimentar, o que é interessante a gente pensar? Que 100% da alimentação do bebê até o 6º mês é o leite. Do 6º mês ao 12º mês, então até um aninho, a gente considera que essa criança, esse indivíduo, está conhecendo os alimentos. Então é a época que uma hora eles amam o alimento e depois eles já não gostam tanto. E aí fala, meu bebê não gostou desse alimento, ele não gostou daquele. A gente sempre orienta para oferecer de outras formas, em outros momentos, outras vezes. Por quê? Às vezes era só um dia que ele não estava afim de comer espinafre, mas aí você dá outro dia ele come. Bebê, gente, eles chupam limão, é uma coisa assim maluca. Come cebola, né? Come cebola, alho, o que você der, eles comem. Não tem seletividade ainda, né? A não ser que tenha assim, uma questão, e até mesmo os autistas, a gente sabe que eles iniciam comendo de tudo, e a seletividade ela vai vir depois. Né? Então, num via de regra, né, a maioria das crianças vão gostar da maioria dos alimentos. A gente tem que apenas aprender a oferecer de formas diferentes. Ou pode ser cozido, pode ser uma panquequinha, pode ser um omelete, né? E eu não vou dizer frito, porque a gente não dá fritura para bebê, né? Um ovinho mexido, no máximo. Né? Então, a gente vai fazer ali de outras formas para o bebê. E acalmar o coração no sentido de, o bebê precisa comer tudo, o leite está atrapalhando, eu vou desmamar porque o bebê não só fica no peito e não quer comer.
né? E na verdade não é. É o tempo que ele tem para conhecer os alimentos. O que a gente espera? Que até 1 ano de vida o bebê esteja mamando 20% da alimentação, né? O aleitamento representa 20% da amamentação, da alimentação total, e a alimentação 80%. Então, para a gente passar de 100% do leite materno ou leite de fórmula para 20% é um período ali, né, de adaptação da criança, da própria família, de organização, de ver o que ele vai comer, o que pode, o que não pode. Lembrando que bebês, até começarem a caminhar, a gente não dá sal para a criança, porque ela ainda não está queimando, né, ali o sal, não está metabolizando. Então, pensa, os músculos que ela precisa utilizar para queimar esse sal a hora que ela come, se ela ainda não está caminhando, ela não queima. Pode ver que os bebês são bem gordinhos, né, grande maioria até 1 aninho, e depois eles vão ficando mais magrinhos, com aquele formatinho de criança, porque eles começam a caminhar, e é natural. Então, a gente não vai encher de sal a criança, então tem que fazer uma comida separada, tem que dar sem sal para o bebê, e a nossa, né, já com sal, porque a gente já caminha, a gente também precisa de sal, enfim, né, não vamos privar a família disso. Mas o bebê a gente não deixa consumir sal. A gente tem mais uma pergunta aqui. Mito ou verdade? O leite materno mantém a mesma composição ao longo do tempo? Mito, né? A gente sabe que no começo é o colostro, que eu falo, né, é anticorpo, proteína e açúcar. Só para manter o bebê vivo. Os primeiros 2, 3 dias de vida. Depois, o leite vai mudando a composição. Isso é bem importante trazer, porque as pessoas acreditam que, então desceu meu leite, agora mudou tudo, e aí, né, não é bem assim, né? O leite, ele é vivo, ele não é estático. Então, ele vai se adaptando sempre às necessidades nutricionais do bebê. Uhum. Então, o bebê tá lá, acabou de nascer, começou a tomar o colostro, e ele vai começar a perder peso, que é natural. Até o 5º dia de vida, geralmente os bebês vão perdendo peso. E eles podem perder aí de 7, algumas literaturas até são mais tolerantes, aí até 10% do peso total aí corporal. E aí ele tem até 15 dias, e aí é a mesma coisa, tem literatura que vai trazer 15 dias para a gente fazer uma intervenção, e algumas literaturas vão trazer 30 dias, né, acompanhando esse bebê. E aí vai muito de cada profissional, né, ele é mais conservador, enfim. A gente vai orientando o aleitamento. Mas o que é importante? Então, o colostro, ele recebeu bastante anticorpo, que é vivo. A fórmula não tem isso. Então, sempre pensar, né? Por que a gente incentiva tanto o aleitamento materno? Porque o bebê que está mamando ali na mãe dele, ele está recebendo todos os nutrientes, todos os anticorpos necessários para lidar com o meio externo. Que meio? O meio que ele vive, né? A microbiota natural dele. Mas eu vou dar fórmula, aí eu não saio, não deixo, né? Vou fazer uma pandemia aqui, vou ficar só eu e meu bebê. Existe uma microbiota da vida. Tá respirando, a gente está respirando aí micro-organismos. Então, é fundamental para o bebê ter um bom processo adaptativo aí, né? Preferência do nascer, viver, receber esses anticorpos. E aí, a partir da pojadura, que é a descida do leite, então a mulher recebe aí uma injeção hormonal natural, e aí vem bastante leite. É uma época que a mulher fica mais inchada, que é mais difícil amamentar, é importante fazer um manejo, e o bebê, coincidentemente, começa a ter disfesia. Então ele começa a ficar com muito desconforto abdominal, muita cólica, e aí muita gente acha que o bebê não está mamando o suficiente. E aí o que acontece geralmente nessa fase? A mama fica muito repleta, tanto de edema quanto de leite, e o bebê não consegue abocanhar. Ele não conseguindo abocanhar, ele machuca. E aí ele machuca, realmente o peito fica muito cheio, faz um engurgitamento e não consegue levar leite suficiente para o bebê. E aí a gente tem um bebê que o leite que recebeu foi insuficiente e deu um desconforto. Porque aí eu sempre falo, né? Os primeiros dias o bebê vai fazer só o mecônio, que é aquele cocôzinho que já está ali dentro dele, desde a barriga. Depois ele vai precisar formar um novo bolo fecal, que é através do leite materno. Para que ele consiga formar isso, imagina, aquele intestino que estava ali paradinho. Não estava com motilidade. Começa a se mexer do dia para noite. Começa a mexer. Coitadinho. Começa a se torcer inteiro de dor. É novidade para ele. Novidade, exatamente. E é extremamente, né, inervada a luz do intestino. Então, o bebê sente muito isso. E aí a gente pensando aí na composição do leite. Então, o leite começa a mudar.
Eu brinco, né? Ó, pega lá o caldeirão da bruxa e cada dia a gente põe um ingrediente. Cada vez que o bebê vai mamar, tem um ingrediente novo ali. Por quê? Tem que formar toda aquela composição do leite. E aí não entra tudo de uma vez, vai entrando aos poucos. E aí o bebê vai se adaptando, vai formando a nova flora intestinal dele. Tudo. Então é normal o bebê ficar muito desconfortável no início. E aí, a areola de vocês aí, que estão me assistindo, está grávida, se teve neném, né? O que a gente observa? Cada gestação, a areola fica muito escura. E ela fica escura porque o bebê, quando nasce, ele vai enxergar em torno de 10 a 15 centímetros de distância. E a mama, ela vai formar ali as glândulas de Montgomery, que ela serve tanto para hidratar o mamilo, a areola, para não ter rachadura depois do próprio nascimento. Então, isso é uma questão hormonal, não precisa se preparar para amamentar, é só ficar grávida, o corpo faz sozinho, é só isso, depois o bebê vai mamar. A gente põe uma para mamar o bebê e essas glândulas, elas exalam um odor parecido com líquido amniótico. Por isso que o bebê sabe aonde que ele tem que ir se alimentar. E aí o bebê vai lá, abocanha e se alimenta. Essas glândulas, elas não amadurecem à toa. Elas são capazes de captar, através da saliva, o DNA do bebê e levar para a mãe. E aí, através disso, o corpo vai produzir a quantidade, a composição do leite exatamente de acordo com a necessidade do bebê. Que legal. Então, a gente tem amostras até de estudos que mostram o bebê antes de tomar a vacina e depois de tomar a vacina, a cor do leite. Caramba. Então, tem a cor esverdeada. Por quê? Ela tem que produzir muito mais anticorpos para ajudar o bebê a lidar com essa vacina que ele tomou. Assim, quando o bebê tem febre ou está doente, muda também a composição e a coloração do leite. Então, basicamente, a composição do leite muda conforme a necessidade do bebê. Sim, sempre. Que legal, né? Então, é muito inteligente, né? E é o que eu falo, a fórmula ela não é vilã. Né? A gente suplementar o bebê com fórmula, existem inúmeros motivos que vão levar a gente a prescrever fórmula. Né? Mas, quando é possível, ao menos fazer uma amamentação mista, tá perfeito. Eu falo que a amamentação mista ainda é amamentação. Né? Quando a gente priva o bebê completamente de receber o leite materno, o bebê perde todos esses benefícios, né? Entre outros aí que daria pra gente falar um monte. bastante. E a terceira é mito ou verdade? Bebês que mamam no peito não precisam de suplementação de ferro ou vitamina D? Também é mito. A suplementação de vitamina D é sempre necessária. Então, a partir do momento que o neném nasceu, o médico, né, o pediatra, ele já vai prescrever lá a vitamina, a quantidade adequada. Já a vitamina A, o ferro, existem aí algumas ponderações. Então, um profissional que está um pouco mais próximo da família, geralmente ele vai fazer um exame na mãe, vai avaliar o bebê e avaliar a necessidade de suplementar o ferro. Tá? E aí tem alterações clínicas que mostram ali para o pediatra que vai ser necessário a introdução do ferro. E nem sempre a necessidade de coleta de exame de sangue para saber, porque a deficiência de ferro traz sintomas clínicos. Então o pediatra que está acompanhando ali, ele vai falar, olha, preciso ou não suplementar o ferro, tá? Mas a vitamina D tem que dar, tá? Então tá, mais uma pergunta para a Priscila. Mito ou verdade? O leite materno pode ajudar a prevenir alergias alimentares no futuro? Pode. Isso é verdade, tá? Porque o leite materno, ele passa aí os imunológicos que são protetivos para o bebê. Então, sim, ele ajuda a proteger tanto de alergias, a vários outros problemas de saúde para o bebê. E a outra é mito ou verdade? A alimentação da mãe impacta o bebê? Sim, ela impacta o bebê, tá? Desde que o bebê tenha alguma intolerância. Então, tem casos e casos, né? A gente ainda não tem evidência científica, por exemplo, de qual alimento que vai dar cólica no bebê. Então, eu devo suspender tal alimento para o bebê não ter cólica? Eu falo sempre, vamos avaliar o bebê e a mãe. É sempre binômio. Então, assim, o feijão, ele causa gasto? Ele causa na mãe. Não necessariamente isso vai passar para o leite materno. Lembrando que o leite é produzido dentro da glândula, né? Então, toda vez que a glândula mamária esvazia, ela é
condicionada aí a encher novamente. Então, o leite é produzido já ali, dentro do tecido epitelial. Claro, usando os nutrientes que a mãe tem aí na sua circulação. Agora, o que vai causar dano no bebê ou ter um impacto positivo ou negativo? Né? Aquilo que for ruim para o bebê, para o corpinho dele. Então, pensando aí nos alérgenos, por exemplo. Esse bebê que é a PLV. Então, ele tem alergia à proteína do leite da vaca. Então, às vezes o bebê não foi exposto ao longo da gestação, a mulher não consumia leite ou consumia muito pouco, ou não, ela sempre consumiu muito, e aí o excesso também causou uma alergia no bebê, porque que é, na verdade, uma incapacidade de metabolizar a proteína do leite da vaca. Tá? Tem alguns casos também que o bebê teve contato com o leite da vaca precocemente. Então, o bebê teve que entrar com uma fórmula. Essa fórmula, a proteína não era isolada, e aí a grande quantidade ali criou uma resistência para a metabolização do bebê. Então, existem vários casos, né? Várias questões aí, e que vão ser analisadas sempre pelo profissional que está acompanhando. O meu bebê, toda vez que eu tomo leite, que eu como chocolate, iogurte, queijo, né? Alguma coisa com leite. Com leite. Porque aí o refrigerante também já entra. Mas aí vamos pensar em tudo que tem alguma questão aí com o leite. Às vezes a mulher está com consumo muito exacerbado, né? E aí dá causa no bebê. Ou não, Pri, eu passo um requeijão ali no pãozinho de manhã, tomo um café, não é muito, e mesmo assim percebe o bebê ali intolerante. Pode ser da própria natureza. Um bebê que a mulher não teve tanto contato, assim, foi um habitual que a gente viu, e ainda assim manifestou essa alergia. O que é a recomendação? É excluir completamente, tá? Até mesmo dos utensílios da cozinha, tirar tudo, alimentar-se somente em casa ou de restaurantes que asseguram, né, com 100% de que não tenha nenhuma proteína do leite e observar os sinais do bebê. Tá? Então, o bebê ele vai apresentar vários sinais que eu nem gosto de, em vídeos, assim, ficar apresentando os sinais, porque senão vocês começam a ficar com aquele viés. Tá? Então, será que meu bebê tá e tal? Então, assim, tenha dúvida, pergunta para o profissional que está te acompanhando. Tá? Agora, quanto àquela questão, né, do refrigerante, café, chocolate, doce em geral. O que a gente sabe? Existem alimentos que são irritativos para o intestino, para o corpo, para a vida, né? Que são os alimentos mais inflamatórios. Então, eu sempre oriento, eu falo, vamos evitar e buscar ter uma alimentação mais saudável. Pelo menos aí no início da alimentação, sejam bem rigorosos com ela. Então eu não posso comer nenhuma sobremesa, não posso comer uma canja que me trouxer, porque a pessoa vai lá, leva a canja, leva a canjica, leva os mimos, né? E eu falo, é isso que aumenta a produção de leite, porque a mulher está se sentindo querida, amada, cuidada. E essa é a melhor forma de aumentar a produção de leite, né? Deixar a mulher tranquila. Então ela pode consumir? Pode. Mas ela não precisa comer um tacho de canjica. Não precisa ser o 8 ou 80, né? Precisa estar ali no meio termo. Eu pedi iFood todo dia, de pizza, tomar um torpedão de Coca-Cola. Não, é equilíbrio. Então, busque, de um modo geral, ter uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, que aí as nutris sabem, né? A pirâmide, né? Alimentação baseada em frutas, legumes, cereais, proteínas magras, né? Exatamente. Então, ter essa variedade vai ser muito importante e muito benéfica para o bebê. Agora, não precisa também ficar ali bitolada. Então, não posso tomar um refrigerante. Amiga, se você gosta de tomar um refrigerante... Toma um refrigerante, mas não precisa tomar 2 litros de refrigerante. Exatamente, toma um pouquinho. A cafeína, o que a gente fala em café? Até 300 microgramas de cafeína não faz mal para o bebê. Né? O que são 300 microgramas? Só para as mães terem uma noção. E que a gente recomenda esse consumo até a metade do dia, não passando muito das 14 horas. O que é, gente? É uma xícara de café. Tá? Então, um café coado, um café expresso. Embora as pessoas acreditem que o café expresso é mais forte, ele deixa mais acordado e tal, o que acorda mesmo é o coado. Porque ele está ali passando a água, curtindo a cafeína. Então, você quer acordar, você toma um café coado. Só que você tem que lembrar que você acorda o bebê também. Até para bebê que está trocando o dia pela noite, eu falo, toma um pouquinho de café de manhã, porque o bebê vai ficar mais agitado, vai ser mais fácil para você,
Mas aí depois das 2 da tarde, você não vai tomar mais, tá? E vai, porque ela fica circulante. Alguns dizem aí, né, alguns estudos, que aí varia muito de indivíduo para indivíduo. Então, eu vou falar de 6 a 12 horas. Então, algumas pessoas com metabolismo mais rápido vão eliminar essa cafeína completamente até 6 horas. Outras vão demorar um pouquinho mais até 12 horas. Observa o seu bebê. Percebi que toda vez que eu tomo café de manhã, ele fica muito irritado e aí não fica legal. Então, se o café causa isso no seu bebê, você vai evitar. Né? Agora, toma o café, passa batido, não acontece nada, toma seu cafezinho se você gosta. Seja feliz. Agora, o que a gente tem que prestar atenção? Quais alimentos têm cafeína? Então, o guaraná, o açaí, né? O próprio chocolate. Né? Então, todos os alimentos que têm esse teor mais energético, potencializa, né? Exato, potencializa. Então, eu sempre observar, só que a gente não tem fórmula. Observe seu bebê, observe o comportamento dele frente àquilo que você está comendo, né? Eu conto até um caos que é do meu filho. Eu tive um filho, o Bernardo, que ele tinha refluxo, ele teve tudo, assim, primeiro filho, aquele caos, a gente precisava cuidar, né? Eu falei, meu experimento aqui, vamos lá, né? A gente só vai. E aí ele teve várias questões, cólica até 4 meses, chorando, eu já dava remédio de horário, já estava louca com ele. E aí o meu segundo filho, eu tinha medo de ter por conta da cólica. Eu falava assim, gente, o menino é um santo, mas a cólica, eu não sei se eu não vou superar, né? E aí eu fui atrás de estudar mais sobre isso e tal. O que é interessante? A gente começar com trabalhar a microbiota materna desde a gestação, especialmente a partir das 36 semanas, que a gente consegue melhorar a microbiota do LM. Então, aí, procurar uma nutricionista que entenda sobre a saúde materna e infantil e começar já com a suplementação de lactobacilos. Isso é muito importante. Quando o bebê nasce, a gente tem, né, uma simbiose muito forte. Né? Então, a gente percebe que até quando a gente vai no banheiro, a gente está com vontade de ir no banheiro e o bebê também faz. A gente tá pronto. É muita conexão, né? É isso mesmo. Às vezes eu tô lá com dor de barriga e tenho que trocar uma fralda. É assim. É um negócio que não perdoa. Loucura. E aí os lactobacilos, eles ajudam muito. Né? Então, o que eu faço com os pacientes que eu acompanho? Oriento o início dos lactobacilos a partir das 36 semanas e continuar ao longo da amamentação. Tá? Eu gosto muito do kefir. Você já ouviu falar do bichinho, né? Que a gente cria lá o bichinho. Então ele tem de água, ele tem de leite. No meu caso, como nós não éramos intolerantes à proteína do leite da vaca, eu fazia o kefir de leite e tomava. E eu percebia que o dia que eu não tomava, ele estava incomodado. Porque ele ainda estava formando a microbiota. Mas o meu segundo, né? Então, assim, mesmo a mãe, mesmo o pai e tal, claro que a ansiedade materna vai influenciar na cólica, a gente sabe que influencia, mas o Lucas não teve cólica. Então, assim, nos bebês que eu acompanho, eu sempre falo para fazer a suplementação e eles não têm cólica. Então, essa suplementação, vinda principalmente da microbiota da mãe, é mais benéfica do que aqueles remedinhos que dão para o bebê. Para criar microbiota. Pra sentir na pele. Sentir na pele. E a gente tem médico científico mostrando tudo, né? Depois que você compartilhar. Mesmo desde o início da gestação, né? A suplementação com lactobacilos é bem útil, até para evitar candidíases, né? Sim. Pode ser problemas, né, que aparecem. Né? A candidíase mesmo, ela é um dos maiores problemas, né, da parto prematuro. Então, se a mulher começa a ter candidíase de repetição, infecção urinária, a gente entra com a reposição da flora, né? Antibiótico, a mulher teve que tomar antibiótico, terminou o antibiótico, tudo. A gente já começa com a reposição da flora. Então, dar atenção para essa flora é muito importante. Tem mulher que fala, Pri, meu bebê está com muita cólica, está 4 dias sem me evacuar, eu tô desesperada, porque não para de chorar, eu falo de você. Eu já tenho uma semana que eu não vou no banheiro. Cuidado. Ela vai cuidar de você? Cuida da tua alimentação.
ela começa a cuidar, melhorar, e aí o bebê Vai melhora, fluindo, né? Porque aí tudo melhora, né? A gente fala que Tudo entra em harmonia. né? Você tá preso ali, né? Você não vai, ninguém vai, eu não vou, você não vai, nós não iremos, nós choraremos. Não é isso, é calma. Então é importante a gente, sim, cuidar da flora da mãe para que o bebê esteja bem, né? Eu sempre sou defensora das mães, vou ver eu falo bastante, né? Porque eu entendo muito que a mãe é o pilar, né? Ela que dá essa força. Então, a mãe estando bem, ela naturalmente vai cuidar do filho dela. Porque a mãe sabe cuidar do filho. Ela dá um jeito, ela cuida. Mas ela se esquece dela nesse momento. Então, a gente, como profissional, tem que ficar sempre em quê? Na mãe. Você tá bem, mãe? Tô. Aí eu consigo te orientar. Porque senão a gente não consegue orientar a mãe. Né? Que não tá bem. Então, um dos alimentos é isso. O meu filho, eu lembro que eu comi pipoca uma vez. E aí ele ficou com desconforto, chorando e tal. E soltando os gases, assim, horrorosos. Eu não posso sair com essa criança, eu sair vou falar que sou eu, porque um bebê desse tamanho, ninguém vai acreditar. Uma bomba atômica dessa. E aí passou. Eu falei, será que é pipoca, assim, né? Lembro que eu cheguei até a dar uma simeticona pra ele. Eu falei, nossa, tá demais. Aí passou. Aí eu falei, não, eu fiquei com isso na cabeça. Uns 15 dias eu fui lá e comi a pipoca de novo. Nossa, quase virei o menino do avesso. Ele deu diarreia ali. E ele ainda não tinha iniciado a introdução alimentar. Ele estava só no leite materno. Então eu podia comer de tudo. Menos a bendita da pipoca. Eu comia bolo de milho, grão de milho, tudo. Salada com milho. Não tinha problema. Mas a pipoca estourada dava ruim nele. Então o que eu entendi? Não dou. Quando ele estava com 9, 10 meses, eu dei a pipoca. Soltou o intestino dele. E aos poucos eu fui dando e dessensibilizando, porque a gente vai fazendo essa dessensibilização, e hoje ele pode comer. Mas até um tempinho ali de maturidade do intestino, ele não dava conta da pipoca. Então eu sempre falo, faça uma alimentação regular, equilibrada, e sempre que for comer alguma coisa, come isolada. Porque assim, não adianta você pegar um final de semana e aí você vai na churrascaria, vai no aniversário de fulano, não sei o que, você come tudo, é óbvio que vai passar mal, mas você não tem que passar mal, principalmente se você estava numa alimentação legal. Né? Então, quer comer uma... eu gosto muito de tal coisa, acho que agora já está na hora de voltar a comer e tal. Come, mas come só aquilo e observa o bebê. Porque é melhor para você e é melhor para o bebê. Então é verdade. Alguns alimentos podem aumentar a produção de leite? Podem, né? Alimentos como alguns grãos, fenogrego, até alguns chás, a gente sabe que eles auxiliam no aumento da produção de leite. Mas o que é soberano é o bebê mamar de forma correta. Então, ter uma boa efetividade na transferência de leite. Por quê? O leite, ele é produzido durante a mamada. Então, eu sempre explico, o peito, ele não é estoque, ele é fábrica. Então, por mais que a sua mama esteja ali cheinha, você sente, tá cheia, vou ter que ordenhar um pouquinho para o bebê conseguir abocanhar e tal. O que vai ter ali, né, aquele depósito que vai ter ali, é até 20% do que o bebê precisa mamar. Então, nunca vai ser assim, esvaziou minha mama. Não, ele alivia as glândulas e as glândulas ficam fazendo esse movimento aqui o tempo inteiro. Então, quando o bebê começa a mamar, a mulher recebe um fluxo de ocitocina muito alto, e a ocitocina, ela é responsável pela contração no nosso corpo. Então, assim como durante o parto, ela contrai o útero para o neném nascer, até no próprio intestino da gente tem a contração para favorecer a motilidade, ela contrai para ejetar o leite para o bebê mais fácil. Então, o que a gente percebe? O bebê começa a mamar rápido e daqui a pouco ele para. E aí ele suga, engole, suga, engole. Então fica aquela mamada boa, né? Lenta, profunda e com pausa. Tem gente que fala, o bebê tá com preguiça de mamar e tal. Não, não é preguiça. Ou o bebê tá com dificuldade, e aí a dificuldade do bebê vai levar a baixa produção de leite. Então tem muita gente que me procura, Pri, eu quero a bomba de amamentação. Me dá um chá para aumentar a produção. Às vezes eu vou atender a mulher, ela já tá com 2, 3 meses a criança e fala, olha, eu fiz de tudo. Tomei o chá da mamãe, tomei o chá de não sei o quê, tintura de algodoeiro, fiz um monte de coisa e ainda assim o meu leite não melhorou. Aí você vai olhar, o bebê mama curto, mal abre a boca. Aí você fala, então, o problema tá aqui, ó, na outra pecinha, né? A pecinha de fora, não é a sua. Então, o que eu sempre pergunto, a sua mama encheu, teve apojadura, percebeu que você ficou ali repleta de leite? Legal. Então, você tem capacidade de produção de leite. Em algum momento, seu bebê mamou bem? Sim.
e aí depois parou de mamar. Então o problema pode estar em quem? No bebê, porque na pojadura vem o leite, independente de muito estímulo do bebê. Por mais que o bebê faça pouco ou muito estímulo, ela vai vir. Isso é fato. Então a gente já identificou que a mulher tem capacidade de produção de leite, porque tem mulher que não tem. E tá tudo bem também, tá, gente? Então é importante orientar, porque falar, fulana não teve leite. Teve sim, ela que não quis amamentar o bebê. Às vezes não teve mesmo. 3% das mulheres não vão amamentar, porque tem a mama hipoplásica. E hoje é muito difícil a gente identificar isso, porque todo mundo tem prótese. Então a mulher, o peito não cresceu, ela vai lá e põe uma prótese. Mas o plástico que avaliou ela não identificou aquilo como uma mama hipoplásica, ou seja, com falta de glândula. Então ela acha que ela vai amamentar normal ou que não amamentou por conta da prótese, e não necessariamente, tá? Então, o que vai fazer você produzir bastante leite é ter confiança ali, né? Ter a segurança de que seu bebê está mamando corretamente, então não tem a língua presa, tem o movimento da função oral preservado, a pega, o posicionamento, isso tudo está ajustado. Uma coisa que eu sempre falo, tá sentindo muita dor para amamentar? A boquinha do bebê está desajustada ou a própria posição, né? Então, se está tendo dor na amamentação, isso aí você já dá 2 passinhos para trás. Vai cair a produção de leite, porque se tem dor, esse leite não está sendo produzido de forma adequada, até pela dor. Sim. Como é que eu estou com dor e eu produzo leite? Porque o estresse faz cair a produção de leite. Então, é um contexto, né? Eu falo que a amamentação, ela é um evento social. Né? Ela não se restringe apenas à mãe e ao bebê. A rede de apoio, ela é responsável em colaborar para que esse aleitamento aconteça, né? Então, se a mulher não tem uma rede de apoio, então ela precisa descansar, ela precisa se hidratar, se alimentar. Exatamente. Se ela não está bem, não adianta. Então, o que as mulheres fazem muitas vezes? Toma um monte de água e falar, eu vou produzir leite. Fala assim, então, a água é para você fazer um monte de xixi, né? Você só vai te manter hidratada, ou às vezes até faz mal, porque toma tanta água que elimina até os minerais que são bons. E aí você vê a mulher lá cansada. E aí, assim, a água é para hidratar você. Lembra que lá no começo a gente falou que o bebê não toma água? Então, a água é do leite materno. O leite, ele é composto aí 80% só de água. Tanto que é normal o bebê vir, dar aquela mamadinha e já dormir. Por quê? Tava com sede. Né? Tomou banho, se toma banho, se eu não dou um pouquinho de mamar, o bebê fica chorando. Óbvio, o bebê tava com sede lá no banho. Ele perde, né, muita temperatura. Existe um ajuste aí muito importante para o bebê, né, durante o banho. Então, ele sente sede. Então, a gente tem que dar água para o bebê. Através do quê? Do leite materno. Né? Então, o bebê chora, às vezes, por sede. E aí aquela. Não é a fome, né? Não, mamou um pouquinho, fez meu peito de chupeta, né? Então, assim, né? Ele mama a chupeta e não chupeta o peito. É ao contrário, porque a chupeta foi criada depois pela gente, né? E aí eu brinco, né? A chupeta é para acalmar a família, não o bebê. Porque, né? O bebê não tem boleto para pagar, o bebê não tá sabendo de nada, não tá nem aí com a paçoca. Quem tá preocupado e não tá sabendo lidar com as demandas é a família. E tá tudo bem também. Às vezes a gente precisa dessa bengala ali para ajudar a gente, dar a chupeta, ajusta e depois a gente tenta tirar essa chupeta o mais rápido possível, né? Também aí para depois não falar, ela mandou dar chupeta, não. Às vezes ela entra e aí a gente, quando entra na família para orientar, a gente dá ferramentas para essa família lidar com esse bebê e conseguir tirar a chupeta caso seja da vontade da família, né? Porque aí a gente também não está aqui para julgar e falar certo e errado para ninguém, tá? Vamos passar. Uma pergunta. Sobre quem tem silicone. Pode ou não amamentar? Pode, normalmente, tá? Agora, existem alguns cuidados que são importantes. Por exemplo, se a prótese é muito grande e o bebê nasce um pouquinho menor, ou seja, menos de 3,5 kg, o bebê ele tem menos efetividade de mamada. Então, muitas vezes a gente precisa usar uma tipóia de peito, que é um suspeitório que a gente tem. Né? Então, é novidade. Depois a gente pode fazer um só com os apetrechos de amamentação. Então, às vezes a mama está muito pesada e vai dar para o bebê e aí fica tudo muito difícil. Né? E existe a necessidade de um esvaziamento aí mais breve. Por quê? Toda vez que a mama está muito cheia, então a glândula chega, num determinado momento que ela entra em contato com outra, o corpo produz o FIO, que é o fator de inibição de lactação. E aí essa proteína ela vai fazer diminuir e diminuir e diminuir a produção para se ajustar a quem? A necessidade do bebê. Então ele tá mamando,
Enche, esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia, foi diminuindo, diminuindo, ela ficou lá quietinha. Daqui a pouco vai o bebê chorando, tá? Vai recebendo alguns estímulos de ocitocina, tal, ela enche de novo. Com a prótese aqui atrás, o que acontece? Ela não consegue encher tanto. Fica travada. Travada ali. Então, ela pode ter uma queda na produção de leite. Então, a mulher que tem a prótese, eu oriento ela de acordo com a anatomia da mama, a elasticidade da mama, porque isso vai fazer diferença. Então, tem mulheres que têm o tecido mais elástico, então a gente também tem uma mobilidade maior dessas glândulas. Outras mulheres que têm o tecido mais rígido, né? E aí ela não vai ter tanta mobilidade ali. E a densidade da mama. Tem mama que tem muita glândula, assim, muita, muita, muita. E tem mama que já não tem tanta glândula. Então, a anatomia da mama, a forma que foi feita a cirurgia, o cuidado que a gente vai fazer é o mais importante. Mas ela não é para atrapalhar a amamentação. Tá? É possível. Tem silicone, vai amamentar? Vai amamentar. Tá bom? Só mais uma então relacionada ao silicone, né? Vamos lá. Mito ou verdade? Os leites caem depois da amamentação? Então, não é a amamentação que faz cair, né? O que faz cair é o excesso de peso, né? O ganho de peso na gestação e não na amamentação. Porque o tecido aumenta na gestação, né? A partir de 16 semanas, a mulher assim, o bebê foi lá, encontrou o gameta, encontrou o ovinho lá, começa uma dor na mama. Fala, nossa, parece que eu tô pré-menstrual, tá esquisita minha mama, tira o sutiã cinto, vou tomar banho cinto. Legal. Ah, descobriu que tá grávida, tá na vida, 16 semanas, peitão. E aí começa toda uma operação hormonal aí a acontecer. E aí a mama fica linda, globeleza. A gente vai assim, a pojadura, que vai acontecer. O que acontece com a pojadura? A placenta se desprende do útero, automaticamente começa a latogênese 1. Então logo o bebê vai começar a mamar e vai ter aquele estímulo. E depois vem a pojadura, que já é a fase 2 da amamentação. Então tá acontecendo ali. O que aconteceu com o peito? Independente de amamentar ou não. A pele cresceu. Então ele cai, não é porque você amamentou, e sim porque você engravidou. Então, assim. Qualquer pessoa que engravidar, os peitos vão crescer. A gravidade é essa, né? Tem mulher que tem mais colágeno, como eu falei. Tem mulher que amamenta 3 anos, mas tem aquele peito assim de dar inveja, lindo, maravilhoso, e o bicho tá lá em pé. O bebê mama em pé, já assim, tá lá e o peito inteiro. Tem os prós e contras. No começo ela sofre mais com a amamentação, porque não tem elasticidade o mamilo, porque o mamilo ele vai projetar até 3 vezes de tamanho dentro da boca do bebê durante a mamata. E aí esse mamilo não projeta. Então ela fica lá esticando a boca do bebê para colocar ele para mamar. Mas depois ela tá lá, globeleza, linda, maravilhosa, né? Algumas mortais aí, exatamente, né? Então assim, não vai mudar. E depois, né, a gente brinca tudo, mas depois que para, né, que passa esse processo todo, de 1 a 2 anos para voltar bastante. Então tem muita mulher que fala, não vai voltar, não sei o quê, mas aí depois de uns anos ela percebe que ficou um pouquinho mais firme a mama. Pri, agora mais uma. Mito ou verdade? O consumo de álcool e medicamentos pode passar para o leite materno? Sim, ele passa, tá? Então isso é verdade. Agora, a gente tem até tabelinhas aí na internet, tudo, do consumo, principalmente do álcool, que é uma dúvida muito grande das mulheres. Então, peraí, se eu prolongar o aleitamento materno, eu vou precisar ficar sem tomar nada? Então, por horas. Então, o que muitas vezes eu vejo, né, que algumas mulheres trazem para mim, eu fui numa festa, mas aí eu cheguei em casa, bebi até o final da festa. Cheguei em casa, ordenhei e dei pro meu bebê mamar. Então, fica na circulação. Aí depois ele dormiu, né? Foi bom, porque ela tomou um porre e o bebê também. E aí ela dormiu e o bebê também dormiu. Então, né? Mas, o álcool ele tem alguns efeitos aí pós, né? Então a gente não quer dar álcool pro bebê, né? Embora às vezes, né, a vontade seja mesmo, né? De dar uma caipirinha, dar e falar assim, dorme, fica de ressaca comigo. Né? Mas não, né? Então o álcool ele vai circular aí principalmente as primeiras 4 horas após o consumo. Depois desse período, o álcool tende a ser eliminado pelo organismo. Então a mulher pode voltar a amamentar. Mas claro, tem lá a tabelinha de doses. Se você entrar em coma alcoólico, você tá mais álcool do que sangue. Então você vai passar álcool pro seu bebê.
né? Então tem lá as tabelas, né? Do consumo de 2 taças de vinho ou 1 lata de cerveja, né? E aí é taça, né? Não é taça, a gente sempre brinca, né? A quantidade em ml, mas no geral, a mulher depois, né? Após o aleitamento materno exclusivo, né? E aí eu sempre falo, observa como está a introdução alimentar. E sempre oriento também deixar leite ordenhado antes, porque aí ele pode ser oferecido para o bebê caso não tenha passado esse período ainda e o bebê solicite, queira mamar. Mas aí não vai poder dar o peito, tá? E não adianta ordenhar e dar. Por quê? Lembra que ele é produzido durante a mamada? Então não é que ele estocou ali, aí eu tiro e aí eu vou amamentar e aí não adianta nada. Então não adianta desprezar, né? O próprio corpo, mas e o leite que já tinha sido produzido enquanto eu estava bebendo? O corpo vai absorver esse álcool. Então o corpo é muito perfeito, tá? Assim como medicamentos. Existem medicamentos que fazem muito mal para o bebê. E aí a gente tem um site, vocês podem até colocar o link na hora de editar, que é o E-Lactância. Esse site, você coloca lá a substância e aí ele vai colocar como pouco seguro, médio seguro, né? Ou nem um pouco seguro, né? Tem a gravidade ali. 100% nunca vai ser, tá? E aí a gente sempre vai avaliar risco-benefício, tá? De tomar aquela medicação. Se ela tem média segurança ou uma segurança muito baixa, a gente não oferece para mulheres, tenta sempre trocar a medicação. Então você foi no médico X. E aí ele falou, olha, toma isso aqui. Ah, mas eu tô amamentando. Ah, então para de amamentar. Porque tem médico que fala isso. Então não amamenta enquanto estiver tomando. Então, mas assim, é uma semana, né? Não é assim. O que eu tenho para substituir aqui e tal? E às vezes o médico não tem conhecimento desse site. Então é interessante a gente salvar, né? A gente vai deixar o link aí para vocês salvarem. E aí sempre ter ali como busca. É muito interessante, tá bom? Da dor, né? Uhum. Então, mais uma pergunta para a Priscila. Mito ou verdade? A amamentação é dolorosa para a mãe ou para o bebê? É verdade, né? Quando tá tudo errado, dói. Mas quando não está errado, tá tudo bem, não dói nada. E, pelo contrário, é muito prazeroso. Porque durante a amamentação, a gente recebe ali muitos hormônios de relaxamento, de prazer. Então, as mulheres sentem muito prazer ao amamentar. Tanto que a gente vê, assim, a mulher lá com dor, às vezes com o bico pendurado, e ela quer continuar amamentando. Você fala, cara, não é normal. Não amamentando, estão com dor, né? Eu falo, o mamilo tá aberto, fissurado, lesionado, tá? Às vezes com pus, fazendo com mastite, aquele caso tenso. Mas ela quer amamentar. Você queria muito amamentar? Pri, eu não fazia questão. Não fazia questão, mas agora que meu bebê tá mamando, por quê, gente? Eu falo que aquele olhinho, aquele sorrisinho, aquele bafinho de leite, aquela banguela, ela paga tudo. Tá pago. Assim, você passa qualquer coisa por aquilo. Por quê? Tem uma modificação cerebral. Então é instintivo. A gente quer perpetuar a espécie. Então a gente deixa de ter essa autopreservação para preservar quem vem. Então, assim, você vê, ela mudou muito depois que foi mãe, ele mudou muito depois que foi pai e tal. Muda completamente, porque eles são capazes de fazer isso com a gente. Né? Então a gente quer amamentar. Então qual que é a orientação? Tá doendo? É porque tá errado, tá? Não tem como você amamentar, sentir dor e achar que aquilo tá certo. Alguma coisa precisa ser ajustada, né? E eu sempre falo, dor com nome dói menos. Às vezes o bebê precisa fazer uma cirurgia na língua. Ou a função oral não tá boa. Tá, então a gente identificou isso, a gente sabe que tem que ir na fono, tem que não sei o quê. Às vezes só de identificar, passar alguns exercícios para ajudar a alongar a língua, tal, movimentar, a mãe já consegue amamentar melhor. Por quê? É até uma questão psicológica. Poxa, agora eu já sei onde está o problema. Não sou eu que estou fazendo tudo errado. Porque, poxa, eu já ajustei pega, já ajustei tudo. E ainda está errado. Eu sou uma péssima mãe, não estou fazendo nada direito. Eu não vou conseguir amamentar meu bebê. Quando identifica o problema, isso fica mais leve. Porque ela já tem um caminho, ela sabe para onde buscar ajuda, né? Então, a gente sempre orienta, né? Buscar um especialista em aleitamento materno. Porque, mas eu fui no pediatra, mas eu fui no ginecologista. Às vezes, esse profissional, ele não está ali preparado para lidar com todas essas demandas que o seu bebê tem. Porque a amamentação, ela é uma coisa, assim, muito grande, muito extensa. E existem aí inúmeros fatores para o bebê não pegar corretamente, para doer. E até mesmo a destreza manual.
Da mãe, porque a gente vai pegando o jeitinho, a gente vai ensinando o bebê a mamar direitinho, né? É um processo que cada mamada a gente vai melhorando, é um aprendizado. Novo, né? Exatamente. Então, a hora que o bebê vai pegar ali, que ele entende que aquele jeitinho é o jeito que sai mais leite, que é mais fácil, que ele precisa fazer menos esforço, ele quer poupar energia. Então, ele vai mamar corretamente. Mas até lá ele vai brigar. Até eu vejo que às vezes eu vou atender e o bebê tá brigando. Ai, Pri, só dá certo quando você vem aqui, tá? Eu falo, então, porque eu seguro firme, eu insisto e tal. Tem que insistir. Nossa, mas eu tenho dó porque ele fica assim brigando e tal. Eu falo, é porque ele ainda não pegou o jeitinho. A hora que ele pegar o jeitinho, e aí eu dou alguns bebês, eu preciso treinar mesmo com alguns exercícios que a gente dá antes de ir pro peito. Porque a gente faz uma estimulação oral, põe o bebê e aí ele engrena melhor ali. Então, são vários detalhes que tem que muitas vezes no atendimento é... Certo, né? Aí eu falo, atendimento clínico, por exemplo, o pediatra, ele tá ali para avaliar o quê? Identificação de doença, de patologias. Sim. Assim como o ginecologista. Então, você não tem uma doença, você não tem um problema, não tem muito como eu fazer para te ajudar. Né? Mas outros profissionais, principalmente eu, que vou muito em domiciliar, eu avalio todo o contexto. Então, às vezes, o lugar que a mulher está amamentando não está dando certo. Então, já aconteceu muito delas irem no meu consultório, amamentar perfeito, chegar em casa e dar tudo errado. Falo, então o próximo atendimento tem que ser na sua casa, para eu ver onde que você está amamentando. Ah, mas estou amamentando na cama, aí tira foto, não sei o que. Você falou, tá, vamos enrolar aqui. Aí você enrola um coeiro, põe ali num cantinho X, fala, nossa, agora melhorou. Né? Porque um pouquinho da movimentação do bebê faz toda a diferença, porque o mamilo tá lá dentro da boca do bebê, né? E aí eu sempre falo, né? Vou dar até uma palhinha aqui para vocês da dor. Passa a língua no céu da boca, vocês vão sentir palato duro, palato mole e a úvula lá atrás, né? O mamilo, ele precisa ser projetado e chegar lá entre o palato mole e a úvula. Então, passando do duro ali, do palato duro para o mole, tem uma linha ali. Ele estimula nervo vago, que é o que vai fazer o bebê fazer essa movimentação aí de língua, de sucção. Então, ele vai levantar e projetar para frente, abaixar e trazer para trás essa língua. Quando a gente dá a chupeta, por exemplo, ele fica ali só no palato duro. Então, ele vai fazer movimento de abertura e fechamento de boca, que é o que ele vai fazer se ele pegar só o bico. Então, ele vai machucar, mordiscando. E aí, se ele só pega ali, consequentemente, o queixo dele também não está tocando a mama. Então, se o queixo não toca a mama, ele não estimula aquela pressão positiva para o leite vir para fora. Então, ele recebe um reflexo, ele mama, mas ele mama ali com tudo apertado. Eu falo, pega uma mangueira, liga a torneira e aperta a ponta. Vai sair pouco, vai esguichar e vai sair pouco. Vai ficar totalmente desconfortável. Agora você pega, eu preciso encher esse balde. Então eu jogo a mangueira lá no fundo, deixo ela livre e abro a torneira. Aí ela flui. Né? Então como que eu faço para esse bebê fluir? Eu preciso posicionar esse mamilo lá certinho. E todo bebê nasce retrognata, que é o queixo muito voltado para trás. Né? Isso é natural, tem toda uma movimentação óssea que vai acontecendo com o bebê, firmar o pescoço, tal, como a gente estava comentando, né? O bebê precisa firmar o pescoço para conseguir comer, tal. Então por isso que ele só ingere líquido. É só leite, é isso aí, é o que ele dá conta. E nós somos os seres mamíferos mais imaturos, né? Que nascem aí mais imaturos. Então o bebê, ao nascer, se eu não posicionar o bebê assim no peito, eu deixar o bebê assim, então a mulher põe no colo e fica fazendo assim, né? Tentando jogar a cabeça do bebê, tentando mamar. Que é assim que eles ficam tocando. Aí eles pegam, mama rápido, gasta caloria, faz torcicolo, vira aquele caos. E aí é óbvio que vai doer. Porque quando eu vou trazer o bebê, eu preciso pegar a cabecinha, pegar ali o meu bico, trazer ele pro bico e deixar. E todo o entorno tem que estar organizado. Então tem que ter uma almofada, um travesseiro, uma coberta enrolada, qualquer coisa que você tiver para apoiar o bebê. Né? Exato. Aquela lua, o que tiver. E eu sempre falo, a almofada, ela tem que amarrar nas costas. Então você ganhou aquela almofada lá, linda, maravilhosa, manda a costureira passar lá uma corda lá, um pano, qualquer coisa para amarrar. Porque senão você tem, além do bebê, a almofada para segurar. Porque a hora que você põe aqui, o bebê escorrega por baixo. E aí fica, né? E a almofada serve para levar o bebê até a mama. Porque o certo é o quê? Levar o bebê até a mama. Aí o que acontece muito? Eu tô aqui, eu tô amamentando. Aí eu puxo o bebê para cá, puxo o peito para cá e põe. Daqui a pouco eu solto. Aí o que vai acontecer com o peito? Falta tudo na boca do bebê. E tá machucando. Então, muitas vezes, movimentar ali, né? O bebê, essa dinâmica de mãe e bebê ali, ajustar isso, a gente já resolve o problema de dor.
Então, mas só orientou, só melhorou aqui e tal. Ou na maternidade não estava doendo, chegou em casa e começou a doer. Por quê? Porque desceu o leite, encheu de leite, às vezes mudou o lugar que você estava amamentando, e o que muda? A boca do bebê. Então, por isso que é importante a gente até fazer um pré-natal de amamentação, para entender que o bebê ele vai mudar toda hora. Né? Quem tá com o bebê em casa sabe que é assim, a gente olha pro bebê e fala assim, vou pôr você no berço lindo, maravilhoso, põe lá, e o bebê dormiu 2 horas, aí você volta e fala, mas será que era esse mesmo? Porque o bebê muda, ele muda, a cada momento ele muda. E aí você fala, gente, como assim? Porque tá mudando, tá tendo uma modificação óssea, ele tá crescendo, a boquinha tá vindo mais pra frente, então cada mamada é uma fisioterapia ali, é um trabalho de fono, de fisioterapia, de tudo, para ajudar esse bebê, né? Então, o que você vai olhar ali? Se o bebê consegue dormir e colocar a língua no céu da boca, se o bebê está dormindo e está conseguindo descansar a língua no céu da boca, isso já é um bom sinal. O bebê consegue, a hora que chora, pôr a língua para fora? Um sinal bom. Está fazendo língua de coração? Então está tendo um risco na hora que chora? Preciso de avaliação. Meu bebê dorme e a língua fica baixada. Precisa de avaliação. Porque se ele não ficar ali com aquela língua projetada para cima, ter uma língua que vem para fora, tudo, ele tem alguma dificuldade, às vezes oral ou até mesmo do frênulo. Ele pode ser curto, ele pode ser longo, mas ele está muito para frente, então ele não permite que o bebê... Ou ele é curto e lá atrás, aí você não vê, assim, é mais interno, é um submucoso. Então tem várias coisas que a gente precisa avaliar, e na função oral, para falar, não, realmente não vai ter dor. E às vezes é da mãe também. A mãe tem um mamilo muito protuso, muito grande, e aí o bebê tá engasgando para mamar. E aí a gente tem que ajustar posicionamento. Ou a mãe tem um mamilo invertido. E aí o bebê não consegue abocanhar, porque se não estimular o mamilo em nervo vago, ele vai ficar mordendo. E aí não vai ter a pega correta. Então eu preciso trabalhar esse mamilo, fazer um exercício no mamilo, fazer um exercício na boca do bebê para colocar. Para tudo estar em harmonia e dar tudo certo. Exatamente. Então são várias questões que a gente precisa às vezes avaliar e que elas são, assim, desprezadas de um modo geral. Se você tem isso, não vai fazer aquilo, você tem... E não existe regra, né? Eu falo que a amamentação é treta, né? Tem que, né? Cada um com o seu, né? Cada um com o seu, né? E aí tem aquela coisa, né, também do mamilo perfeito. Então, às vezes, você foi na maternidade ou em algum profissional e falou, esse mamilo não é bom para amamentar. E aí, o que eu faço? Eu troco. Então, troca esse mamilo, porque assim, o meu bebê, ele não é perfeito, né? E aí eu brinco, então, mas o seu bebê é sommelier de bico? Quantos bicos ele já mamou na vida? Ele vai começar a mamar e o único bico que vai ser apresentado é o seu. Ele só vai mamar no peito da mãe dele. Então ele não conhece outro, então ele vai aprender a mamar com o que ele tem. É isso, é sobre isso. São ajustes, né? Ajustes que nós temos que fazer. Porque o bebê não está sabendo. Ele não teve informação que existe em outros formatos. Ele. Exatamente. Então, se eu estou oferecendo... Ele exatamente se vira com o que tem. Ele não conhece outro. E ele quer o cheiro da mãe dele, a voz da mãe dele, o toque da mãe dele. Então, ele vai mamar na mãe dele. Né? É só uma questão da gente ajustar. Né? E nenhuma mulher tem que amamentar com dor, gente. Você trazer um filho para o mundo já é uma coisa, assim, fantástica. Você é um portal da vida. Você foi lá, deu o seu corpo, deu a sua vida para gerar outra vida, para trazer ao mundo. Eu falo, é o mínimo, é o básico. Você conseguir amamentar saudável e sem dor. Então, assim, ter uma nutrição adequada, uma alimentação adequada, hidratação, tempo de sono, sem dor, isso assim é básico, de verdade, e é um direito seu. Então exija isso da sua rede de apoio e se posicione dessa forma, né? Que ninguém está fazendo um favor para você por contribuir com esse processo. É um cuidado de comunidade. Então toda a nossa comunidade precisa estar engajada para favorecer esse processo. Porque quando você está ali, né, dedicando horas da sua vida para alimentar o seu bebê, você está formando um ser humano para a sociedade. Então você está devolvendo, você está entregando isso para o mundo. Um bebê que foi amamentado, ele vai ter um aumento de QI, vai ter uma
relação social muito melhor, afetividade, diminui índices de criminalidade, de uso de drogas. Então, tem toda uma questão social a amamentação que a mulher que se propõe a fazer isso, ela deve ser, sim, valorizada, respeitada, amada, né? Então, assim, manda para sua rede de apoio, saber, né, de todas essas informações e se conscientizar que, sim, você está fazendo um lindo trabalho, tá bom? Isso, meninas. Eu adorei estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Né? Obrigada pelos mitos e verdades. A Obrigada. gente também tá novo nesse assunto aí, aprendendo sobre mais alimentação. Assim como todo mundo, E as e mães de primeira viagem que tá nos acompanhando. Espero que a gente possa ter um próximo encontro Sim, para vamos esclarecer mais fazer, com dúvidas, falar mais certeza. sobre o assunto, que acho que esse assunto se ficar vai até. Ah, ele vai. Se eu deixar, gente, a gente fica aqui, ó, 3 horas, 4 horas falando e não acaba. É muito gostoso, a gente tem bastante informação para trazer, né? E eu agradeço a oportunidade, parabenizo vocês pela iniciativa, né? Pelo empenho em levar aí informações que vão contribuir com certeza aí com muitas famílias. Parabéns, viu? Que vocês têm um caminho aí muito bonito pela frente, prosperem muito na profissão. Obrigada, viu? Até a próxima. Até, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.